Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem? Boa noite. Graça e paz a todos. Nós vamos começar nessa noite dando início a mais uma programação. O programa De Frente com o Bispo Alexandre. Hoje, como esses dias aí, mais um convidado de peso. Daqui a pouco eu vou falar dele, daqui a pouco eu vou apresentá-lo para todos vocês, mas já está aqui do meu lado, ó, já está aqui do meu ladinho. Hoje o papo vai ser com o meu amigo. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele, ele vai se apresentar, vai falar um pouco das experiências dele, um pouquinho dele, da família, enfim. Mas eu quero já nesse momento, de antemão, agradecer a você que vai estar acompanhando essa live nessa noite e pedir para você começar a compartilhar, abrir uma sala aí, para a gente estar divulgando nessa noite a programação, espalha a notícia, avisa o pessoal aí que a programação De Frente com o Bispo Alexandre já começou, já demos início, estamos começando agora, essa live ao vivo, mais uma vez estamos aqui em casa, na minha casa, no meu conforto aqui, esse meu porto seguro, e vamos estar aí hoje falando sobre um tema não polêmico, mas um tema que é necessário nos dias de hoje. Já tem gente ligadinha conosco, tá o bispo, tá o apóstolo Wilson Maia, tá nossa irmã Maria Siqueira, louvado seja Deus, graças a Deus. Nós vamos falar de um tema hoje bastante expressivo nos dias de hoje. A liderança e também a responsabilidade que a liderança tem de discipular, de fazer discípulos. Amém, queridos? Então, o tema dessa noite o assunto dessa noite vai girar em torno desse tema. A liderança e a responsabilidade com o discipulado. Amém? E também nós oramos a Deus e pedimos a Deus para que venha acontecer um despertamento da parte do povo para aqueles que ainda não foram discipulados venham se permitir a ser discipulados, para que no futuro venham ser futuros discipuladores também e a obra da continuidade. Porque para isso eu tenho uma maneira de ver. Cristo veio ao mundo para resgatar o mundo. Ele veio para discipular e resgatar a humanidade. Então nós precisamos estar discipulando. Amém, queridos? Tem bastante gente aqui já comentando aqui, o pastor Rubinho também. Então é isso. Nessa noite nós vamos dar início agora à programação De Frente com o Bispo Alexandre. E quero já a partir de agora, estou vendo que o pessoal está entrando, já tem pessoas aí curtindo. Vamos... nesse momento, daqui a pouco nós vamos fazer oração. Eu quero pedir mais uma vez a permissão. A nossa irmã Zilda Moreira, lá de Caraguatatuba, olha que bênção, olha que maravilha, a paz do Senhor, minha irmã. Deus seja convosco, boa noite, obrigado por estar acompanhando a nossa vida. Também tem a Cláudia, olha que bênção. Vai curtindo aí, já vai espalhando a notícia, vai nos ajudando a compartilhar aí, que começamos já a live ao vivo. Amém, queridos? Então é isso. Eu quero já, desde já, estar apresentando o meu irmão, quase aí, não sei se eu posso dizer quase 4 anos, já 3 anos, um pouquinho, acho que é mais, já até de 3 anos, a gente já conhece aqui o convidado dessa noite. O pessoal tá entrando, o evangelista, o pastor Rubinho, o pessoal, o Jonathan, olha lá, o evangelista Leandro. O Leandro, nosso amigo, meu amigo em comum, ó. Falei com ele hoje. Falou com ele hoje? Maravilha! Hoje quem está comigo aqui, apóstolo Wilson Maia. Rapaz, é uma pessoa que eu aprendi a amar. Deus colocou no meu coração um amor especial pela vida desse homem. E reconheço o ministério desse homem e quero desde já agradecer, louvar a Deus pela vida deste homem, desse servo de Deus, porque
As maiores oportunidades que eu tive nessa cidade foi através da vida dele. As primeiras igrejas que eu preguei nessa cidade foi na igreja que ele estava dirigindo, que ele estava à frente. Ele sempre me deu a oportunidade. E ele sempre conseguiu enxergar em mim um ministério abençoado. Então, nada mais justo nessa noite a gente abordar o tema de liderança e dar esse privilégio para ele. Inclusive, na primeira live que nós começamos na semana passada, ele veio também aqui em casa, acompanhou o presbítero Douglas da Portas Amarelas. Quero mandar um abraço para ele. Pastor, apóstolo, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Pai do Senhor, meu Tudo bispo. bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Fica à vontade aí para apresentar o povo. Que Deus possa abençoá-los nessa noite. Que a palavra do Senhor ela possa entrar em cada coração. Hoje estamos aqui, né? Nesse bate-papo. É bate-papo. Especial. É light. Falar sobre liderança, né? O assunto é bacana, é um assunto Coisa suave, né? Falar de liderança. é suave. Eu creio que vai ser de grande valia para muitas pessoas. Meu abraço aqui a toda a família do Bispo Alexandre, essa família que nós também aprendemos a admirar. Vieram de Caraguá para cá, a gente O senhor nos acolheu, né? O senhor nos acolheu. nos conhecemos aí. Fala pra você, teve um momento que eu fui acolhido pelo senhor. E eu creio que a amizade é uma coisa que ela varia muito no ministério, uma coisa que a gente carrega por dentro da nossa vida. E eu creio que cada um dos irmãos que vão participar, né? Aí está interagindo conosco, mandando suas mensagens. Fala pro evangelista que ele vai ser um dos próximos, né? Convida ele aí. Falei pro Leandro, eu falei para ele que eu ia cobrar hoje, né? Meu amigo deputado, só promete, fala que vai pagar a coca, já tem 3 anos que eu moro perto da casa dele, até hoje ele não foi na minha casa. Esse camarada, ele não paga nada, rapaz. Tem escorpião no bolso. Falei para ele que ele tá igualzinho deputado, só promete, você nunca vê cumprindo, mas é um grande amigo que mora no meu coração. Tem uma admiração, um ministério abençoado, família abençoada. E eu creio, né, que ele vai pagar essa coca. Antes de Jesus voltar, ele vai pagar essa coca. Tá vendo aí, né, evangelista Leandro? E eu quero você aqui comigo, de frente com o Bispo Alexandre. Os próximos convidados a participar dessa live aí, trazer um pouco do seu conhecimento, né, pô, os amados irmãos aí que sempre estão interagindo nessa live. A recíproca é verdadeira, bispo. Meu carinho por você é imenso e eu creio que é apenas, né, o começo de uma grande amizade que a gente já tem, até Jesus voltar. Se ele não voltar, a gente não tá aí, vamos estar lutando, né? Eu lembro que quando o bispo ele foi pregar lá na nossa igreja, Começou. ele chegou lá, ele chegou barbudo, né? E eu tinha tirado a barba naquela semana. Ele ajoelhou lá para orar e os membros da igreja começaram a chegar e ficaram olhando. Eu falei, mas o apóstolo não tinha tirado a barba? Ficaram olhando para ele assim, ficaram meio desconfiados. Aí depois que viram que não era eu. É um grande amigo. Agora tá com... Agora eu tô sem barba. Tá sem a barba aí. A mulher venceu. A esposa fez chantagem emocional. Falou que... Era meu pai. Falou que ia colocar sal demais na comida dele. Queridos, é isso. Nós vamos dar início. O tema hoje, liderança e a responsabilidade com o discipulado. Então, você que está aí conosco, mais uma vez eu conto com você. Por favor, divulgue. Avisa o pessoal. A live começou. O pessoal lá está ao vivo. O programa do Bispo, de frente com o Bispo Alexandre. Hoje, o apóstolo Wilson Maia. Divulga aí, compartilha com o pessoal. Monta uma sala aí para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. E desde já quero agradecer a oportunidade e pedir a permissão para entrar dentro da tua casa através dessa ferramenta que é a internet. Amém? Vamos ficar um pouquinho junto aí. Agora eu peço que você desligue o telefone. Telefone não, perdão! Desliga a televisão! Abaixa o rádio, desliga a televisão, porque agora você vai ouvir Deus falar. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu quero desde já, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus nesse momento? Pai Santo e querido, Senhor nós Deus, entramos na Tua presença. Nesse momento, Pai, através Somos dessa agradecidos palavra por de tudo que o oração. Senhor já tem Pedir a Ti, feito, Senhor, falado. que venha... Pai, através de cada obrigado palavra, por estar nos dando será pessoas para estar direcionada conosco, nessa noite. dar continuidade A ao vida programa de dessas frente com o pessoas Bispo que estão aí Alexandre. nos Pai, que o Senhor acompanhando, continue que a tua honrando, paz, favorecendo a tua graça, as vidas e famílias que serão que venha estar alcançadas sempre, nessa Senhor, noite, através fazendo dessa essa live, diferença, através possam ser tocadas Possa ser pelo de poder acordo, e pela da virtude necessidade do de Senhor cada um Altíssimo. nessa noite. Bendito que o Senhor Pai, venha nos dar a direção nós e a possamos revelação e que sendo essa, Pai, instrumento frequência de venha bênção, levar
algo profético hoje aos lares. Que o Senhor possa tocar de forma grande e poderosa e desfazer com toda a fortaleza do diabo. Pai, nos dá alegria agora para estarmos juntos, percorrer de 40 minutos, meia hora. Pai, nos dá a direção, inspiração e a revelação para que tudo saia conforme a tua vontade. Amém, queridos? Queridos, eu vou começar aqui a fazer um bate-papo com o apóstolo, mas antes disso eu quero que você, se você puder, acompanha comigo na palavra do Senhor, abra no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 8. Olha só, e o convite está aberto, eu estou falando sério, viu? Evangelista Leandro Costa, é sério. Eu quero que você entre em contato comigo depois, pelo WhatsApp, para a gente definir dia, tá bom? E se der para a semana que vem, para mim vai ser uma honra estar te recebendo ou aqui na minha casa, ou na sua casa, ou aonde você achar melhor, tá bom? O negócio é a gente fazer aí, bater um tema e levar para o povo aí uma instrução, um esclarecimento. Dependendo, eu até venho com ele. Maravilha! Se ele pagar a coca, é claro. Ele vai pagar a coca. Ele vai pagar a coca. Assim Dessa espero, vez ele vai pagar a coca. Muita gente está vendo aí, o Leandro. A promessa é dívida, hein? Olha lá, ele está dizendo aqui, essa coca vai sair. Amém. Eu não quero acreditar. É difícil esperar voltar. Apóstolo, olha só. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Liderança e a responsabilidade do discipulado. Precisamos gerar líderes. E líderes que tenham o caráter de Cristo. Amém, queridos? Biblicamente aqui, ó. João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Vou repetir. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, o que eu quero falar nessa noite? O que eu quero começar aqui a conversar, esse bate-papo aqui, bem descontraído, com o apóstolo Wilson Maia. Queridos, escute uma coisa. A igreja de Jesus, se você pegar Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 18 em diante, você vai ver uma frase de Jesus. E que ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos partir de um ponto, em cima disso que Jesus acabou de dizer, para depois nós falarmos do versículo 8 de Jesus dizendo aqui a respeito dessa parábola da videira, onde ele afirma que ele é a videira verdadeira. Jesus disse que edificarei, que ele iria edificar a igreja dele. Então, ou seja, nós temos que ter a concepção, vamos partir de um ponto inicial, que a igreja não é nossa, é a igreja de Jesus. Somos meros administradores, amém? Mordomos. Estamos buscando administrar aquilo que Deus tem nos confiado. Seja muito ou seja pouco, com relação a pessoas envolvidas, é de Deus. Sim. Nós vamos prestar conta da forma que administramos, mas tudo vem de Deus e é para Ele, né? Agora, em cima desse versículo 8, nisto é glorificado meu Pai. Quem é o Pai? Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. Deus é glorificado quando nós damos fruto. Então, nós que somos líderes, que dirigimos igrejas, que estamos à frente da igreja, pastor, primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como que o senhor tem visto isso nos dias de hoje? O senhor como líder, qual é a preocupação do senhor quando entra um novo membro? Quando chega uma pessoa visitando a sua igreja? Ou quando o senhor pega a chave para abrir aquele local, que é um salão, que não deixa de ser um salão, mas quando o senhor abre aquele lugar, qual é o seu pensamento? Qual é o peso da responsabilidade, sabendo que o que o senhor está fazendo ali, o senhor vai prestar conta um dia e tem que, de uma forma ou outra, glorificar a Deus. O trabalho tem que sair bem feito.
Como é que o senhor encara isso? Como que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor tem administrado isso? O primeiro passo, a gente vê que é como se fosse um trabalho secular. Quando é designado nas nossas mãos, o nosso líder, o nosso chefe, coloca algo nas nossas mãos, ou a gente vai lá fazer aquela entrevista básica e você é contratado para estar exercendo uma certa função dentro da empresa. Ali, a única coisa que ele vai pedir para você é você ter zelo por aquilo ali e oferecer o seu melhor. Então, na casa de Deus, ela não pode ser diferente. E eu creio que desde o momento que a gente sai da nossa casa, a gente sai naquele intuito de trabalhar com as vidas, oferecer o melhor para ela, trazer com esclarecimento toda a mensagem que você vai transmitir ali, para que aquelas pessoas que possam entrar, elas possam ter uma ciência que ela é importante no reino de Deus. Aleluia. E que ela está deixando, às vezes, a sua casa num momento de dificuldade, em busca de uma palavra que possa entrar dentro do coração dela e transmitir tudo aquilo que ela está passando. E quantas vezes a gente vê, ô bispo, as pessoas chegando na igreja machucada, debilitada, e infelizmente eu falo agora não só como pastor dirigente, mas como um itinerante que fiquei um tempo pregando. Muitas das vezes a gente vê as ministrações, aquelas mensagens decoradas e de rivalidade, e as pessoas entram para receber um carinho e não apanhar. E as pessoas, elas confundem muito isso, de transmitir a palavra de Deus e ter que você, em todo o tempo, você tem que bater. Aquele velho jargão, tem que descer o cajado. E biblicamente a gente sabe que o cajado não é para bater. Está nas nossas mãos o cajado para poder você resgatar aquela ovelha que se perdeu, caiu num buraco. Eu acho interessante isso. Porque as pessoas, mas tem que bater. O cajado não foi feito para bater. Por isso os pastores de ovelhas, animais, que eram cuidados naquela época, utilizavam a vara. A vara, eles corrigiam o caminho que elas estavam seguindo. Se elas percorressem um caminho diferente daquilo que estava predestinado, estava sendo orientado para elas, o seu líder ali, o seu pastor, ia lá e batia, não para machucar, porque a ovelha tinha muita importância. Ela é muito valiosa para o pastor e principalmente para o dono, né? Que o pastor está ali para cuidar. Principalmente para o dono daquele rebanho, ele tem que depois apresentar. Imagina se o pastor pega lá o seu cajado, como dizem, bate, quebra a perna de uma ovelha. O que ele vai dizer para o dono da ovelha? Deixa eu te fazer uma pergunta ou uma colocação. O que o senhor orienta agora um líder que diz que Deus só usa ele no cajado? E que ele confunde cajado com vara? O que eu oriento? Seja rápido aí para a gente dar. 66 livros. Principalmente o Antigo Testamento vai falar de ovelhas. E a gente vai aprender como lidar. Primeiro, se a gente não saber lidar com um animal, como que a gente vai cuidar de vidas? Pessoas, seres humanos que têm o seu intelecto, têm o seu raciocínio, sabem entender, sabem responder à altura de tudo aquilo que você oferece. Deixa eu te fazer outra pergunta, pastor, nesse bate-papo aqui, que tem que ser descontraído e o povo tem que entender. O senhor é líder. O Pai é glorificado quando nós damos fruto. Sabemos que a igreja não é nossa, mas é de Cristo. Que tipo de mensagem o senhor passa agora, pode tentar passar para a liderança, que tem um apego, que ele acha que a igreja é dele? Como é que o senhor consegue lidar com isso? Como é que o senhor consegue separar isso? Meus amigos que estão acompanhando, eu não vou pedir perdão pela minha colocação, pois a gente, como líder, a gente tem que deixar a matéria de lado e pensar mais nas pessoas. Por quê? A igreja de hoje, de muitas igrejas, eu não vou generalizar, mas uma grande maioria, está trazendo para dentro da igreja como se fosse o comércio. Porque eu tenho para mim, a igreja quanto mais cheia tiver, melhor para mim é. Mais lucro eu vou ter, mais bem sucedido eu vou ter, você.
E as pessoas estão confundindo isso. Por quê? Eles querem, não estão preocupados em cuidar, mas sim em trazer aquela quantidade e usufruir da lã dessas ovelhas. Então, a igreja não é nossa. Jesus, ele disse bem claro para Pedro, ele falou, Pedro, tu é pedra. E sobre essa pedra, ele se referindo assim a si próprio, edificarei a minha igreja. Então, se a igreja é de Cristo, a gente não deve ter rivalidade, não devemos ter disputa, apego, não ter vergonha de reconhecer que errou, buscar cada vez mais fazer aí uma reciclagem em si próprio para poder entender as pessoas, as mentes, né? Porque a gente lida com vários tipos de pessoas. É criança, é jovem, adolescente, é adulto, são idosos, pessoas que viveram uma vida inteira mais do que a gente tem de vida dentro de uma igreja. Às vezes, eu preguei uma vez, bispo, lá no Paraná, no Jacarezinho, e nesse congresso, acho que eu era o mais novo dos obreiros que estavam em cima da tribuna. E no final da mensagem, um dos pastores que estava ali na tribuna atrás de mim, ele veio e me deu um abraço. Porque ele falou para mim assim, filho, continue nessa linha, porque a mensagem ela tem que ser a mensagem de Cristo. Uma mensagem que traz o ânimo para a pessoa, mostra o valor dela e que ela é importante para o reino de Deus, não somente com o seu dízimo ou sua oferta. É óbvio que o dízimo e a oferta ele é essencial para o mantimento da igreja, mas a gente não deve se apegar a isso como a base da igreja, porque eu creio que Deus ele vai dar uma sobressaída. Assim nós sobrevivemos lá no Santa Teresa. O senhor esteve lá várias vezes, lá no trabalho na Santa Teresa, e viu como é que era a situação precária. Mas eu louvo a Deus porque em todo o tempo eu procurei mostrar para todos os nossos liderados que a igreja não era minha, a igreja era de Cristo. E assim eles entenderam e a obra de Deus ela prosseguiu. Fomos abençoados o tempo que tivemos naquele bairro ali. Eu louvo a Deus, mando um abraço para todos que congregaram ali conosco, aqueles que passaram por ali, os que ministraram também, porque foram homens de Deus que profetizaram naquelas vidas, pessoas foram alcançadas naquele lugar, a obra foi feita, inclusive o senhor, o Leandro e muitos outros, né, que tiveram conosco. E viu que a gente não teve um coração apegado a quatro paredes, mas sim a igreja que realmente prevalece, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Então, irmãos, veja bem, hoje o salário, porque o evangelho, as cartas, ela vai chegar a um ponto que a carta, endereçada, acho que foi Pedro que escreve em uma das suas cartas, ele fala que não podemos apacentar tomados de ganância. E sabemos, nós temos que saber dividir, separar, porque nós não somos os donos. A igreja não é uma empresa. A igreja ainda é espiritual. Se decidem as coisas dentro da igreja com jejum e oração. Agora, a paga do meu trabalho, o meu salário, eu vou falar de mim, Bispo Alexandre, é quando uma pessoa se arrepende. É quando eu prego o evangelho e a pessoa é levada ao arrependimento. É gratificante a gente ver uma pessoa se rendendo, né, aos pés do Senhor. Aqui na Burilândia, quando eu trabalho aqui, trabalho simples, igreja pequena, cabia 35 pessoas dentro da igreja. O interessante, bispo, é que em todo culto, aparecia 2, 3 bêbados. Sentavam, prestavam atenção no culto, e no final do culto eles iam ali pedir oração e pedir um abraço. Aquilo ali era melhor do que eu estivesse trabalhando numa empresa ganhando 100 mil por mês. 100 mil por mês. Por quê? Porque você vê uma alma se entregando, uma pessoa entendendo o propósito daquilo que a gente está fazendo, falando do amor de Deus, dizendo que a vida daquela pessoa pode ser mudada. Aleluia. Da mesma maneira que aconteceu na minha vida. Eu não nasci num berço evangélico, o senhor também não. E tantas vezes a gente aprontando no mundo aí, Deus ele mostrou o seu amor por nós. E por que a gente não pode fazer isso para as outras pessoas? Levar esse amor. Dizer que ela é importante. Para mim, o fruto de um grande líder
é ver uma pessoa dessa, assim, olhar e ver você como um espelho. E dizer que, reconhecer que você é um homem de Deus. Não pela sua oratória, não pela eloquência. O Espírito didática. trabalhando através da sua Sim. vida, convencendo o homem do pecado, justiça e juízo. Sim, não tem coisa melhor. E levando ele ao quebrantamento ao ponto dele se render a Cristo. Título fica. Fica. Diácono, cooperadores, presbítero, evangelista, pastores, bispo, apóstolo, isso tudo são títulos aqui na terra. É certo que nós seguimos uma hierarquia. Porém, nada disso vai mudar a vida de uma pessoa. O seu bispado, o meu apostolado não vai transformar a vida de ninguém. A pessoa não vai dizer, eu quero aceitar Jesus porque você é bispo. Mas sim por aquela mensagem que é transmitida. Quando ela vem diretamente do coração de Deus. Deixa eu abrir para você que está aqui acompanhando conosco. Eu gostaria nesse momento, se você tiver alguma pergunta, eu gostaria que você viesse interagir conosco. Eu gostaria que você viesse fazer a sua pergunta. Eu quero tentar, em meia hora, 40 minutos, tentar tirar a sua dúvida. Nós temos 1 horinha de live. Então, assim, nós estamos aqui ao vivo, você sabe disso. Então, vamos aqui, ó. Me traz alguma dúvida para o apóstolo estar tirando essa dúvida. Amém? Eu vou aqui para outro tópico aqui, com um bate-papo com ele aqui. Apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O discipulado que frutifica, o discipulado, vai acompanhando aqui, se tiver pergunta, você já me fala e a gente vai tentar solucionar a dúvida da pessoa. Pastor Rubem Guerreiro mandou ali a mensagem ali. O verdadeiro líder não é aquele que ensina, mas aquele que aprende e pratica. Então, é o ponto que eu ia chegar agora. Para um discipulador ser um bom discipulador, vamos ver se o senhor concorda comigo. O discipulador ser um bom discipulador, antes ele tem que ter sido um bom discipulado. Aquele que senta para poder aprender, vai estar apto para poder ensinar. Fica aí. Aquele que não tem a capacidade de sentar, ouvir. Eu lembro que quando eu era cooperador, o bispo, aqui na Chácara Silvestre, Ministério de Madureira, amo o Ministério de Madureira, o meu pastor João Batista, na época, que hoje é pastor presidente da Marcha Canaã, pastor Sebastião da Costa Neto. Eu lembro que eu comecei o ministério e as pessoas me convidavam para poder ministrar, mas eu sabia que faltava uma maturidade ainda. O assunto que nós tivemos semana passada. Segunda-feira passada. Semana passada. E me faltava um pouco de maturidade. E o pastor João Batista falava, pastor, eu recebi um convite para pregar no congresso. Ele falava para mim assim, Wilson, você não vai. Eu ficava daquele jeito, mas eu obedecia. Eu parava e prestava atenção. E ele falava para mim que ele precisaria de mim no culto. Chegava no culto, eu ficava sentado, nenhuma oportunidade não tinha. Mas isso veio como uma grande valia para a minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a submissão. Aprendi a obedecer o meu líder. E se a gente não sentar e prestar atenção nos nossos líderes, e a gente nunca vai ter a capacidade de ensinar ninguém. Eu lembro que quando eu me converti lá em São Paulo, eu louvo a Deus pelo pastor, presidente do setor de Guaianazes, pastor Alberto Vidal, na época, do Ministério do Brás. Ele sempre me instruía. Eu ainda nem um cooperador, não era logo novo convertido. Ele me instruía, ele falava assim, ensinava como orar, tempo de orar, a oração específica para cada coisa, o propósito que a gente faz, qual é a necessidade, o que a gente precisa para poder amadurecer. Eu lembro que quando eu vim para Taubaté, eu tive a primeira oportunidade para poder pregar aqui em Taubaté, na Madureira. E você pode até dar risada, mas eu comecei a ministrar, eu ministrando sobre Moisés. Eu amo ministrar sobre Moisés. Foi a minha primeira ministração. Mas naquele ímpeto da ministração, eu troquei um nome. Eu falei Abraão. Que Deus chamou Abraão e Abraão, através dele, abriu o mar. E os obreiros que estavam na minha retaguarda começaram a dar risada. Aquilo doeu meu coração, bispo. Doeu. Eu sempre falei isso na igreja. Mas aquilo ali me serviu como um impulso para quê? Para mim buscar mais, aprender mais, sentar, ouvir, para que eu possa estar apto para poder transmitir aquilo que Deus tem para as pessoas. Procurei estudar.
Claro, você tem que se preparar. Fui atrás de estudo. Pastor Antônio Luiz foi meu professor de teologia, pastor Fabiano também, que passaram por nós, pastor Mauro Luiz também, que aprendi muito, e alguns institutos, né, que a gente vai buscando. E coisa básica, aprender, sentar, ouvir, prestar atenção. Tá ouvindo aí? Quem não senta para ouvir, não está apto para se levantar e falar. Deu para entender, queridos? Pastor, o que atrapalha num discipulado? Para que o discipulado seja bem feito. Tem coisas que atrapalham. Por exemplo, a falta de preparo. O que o senhor pode dizer? Falta de conteúdo, de preparo. Sim, a gente vive muito no nosso meio pentecostal, até abordei isso semana passada, no meio pentecostal. Eu vou bater aqui rápido com o senhor para a gente poder ganhar tempo. A gente vê que aqueles velhos discursos, que a letra mata, que para ser cheio, tem que ser cheio do Espírito Santo, e tem que rodar, tem que fazer isso, às vezes é medido por isso aí. As pessoas não entendem que não existe como a pessoa ser avivada sem ter a palavra de Deus. Então tem que andar a vida espiritual e a vida, você entender as letras, ela tem que andar junto, para que você possa entender o real propósito daquilo que foi escrito. Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é que a falta de conteúdo, a falta de preparo de determinados líderes gera até transtorno concernente convivência com a sociedade. Porque se ele não tem conhecimento, ele vai meter os pés pelas mãos e ele vai ficar mal visto. Sim, aí a pessoa vai usar isso para poder tentar prender aquelas pessoas naquele mundo dele. Não tem o conteúdo. Ele vai manipular, ele vai querer dominar. Sim. Vai sufocar. Você vai viver entre quatro paredes. Um exemplo, você não pode ir comprar uma igreja de tal. Você não pode ir em tal lugar, porque senão vai comer comida estragada. E isso é um absurdo. Isso é absurdo. É um absurdo. Por quê? Se toda a palavra ela é inspirada por Deus, independente da qualificação da pessoa, independente da pessoa, ela vai estar falando a palavra de Deus. Aí, se a pessoa está errada ou não, é de Deus. Mas a palavra cabe à pessoa entender e nós, líderes, ensinarmos realmente o que é o certo e o que é o errado, para que a pessoa não possa cair em qualquer conversa de outras pessoas. Porque eu percebo que às vezes é mais fácil falar que tudo é pecado e você não precisa explicar, não precisa ensinar e nem gastar tempo. Sim. Aí você generaliza dizendo que tudo é pecado. Aí você começa a ter convivência com determinadas pessoas ao longo da sua vida e você vai vendo que as pessoas, infelizmente, elas fazem determinadas coisas não porque elas não têm conhecimento, mas porque elas foram ensinadas daquela forma. Foram ensinadas dessa forma. Porque coisas que há 30 anos atrás, que as pessoas falta do preparo. Falavam, traziam aqueles discursos que muitas das vezes ludibriava a mente da pessoa, cauterizava na mente da pessoa. A pessoa, até hoje, ainda os mais antigos, eles vivem debaixo disso. Sim, que o que eles usam para se defender é: eu aprendi desse jeito. Sim, e não tem quem tire, né? E não tem quem tira. Mas foi a falta de preparo de uma pessoa lá atrás. Que eu costumo fazer uma comparação, e que fique bem esclarecido, você pega um mecânico de 1970, se ele não passou por uma atualização nos dias de hoje, ele não consegue exercer a função dele com primazia nos dias de hoje, nos dias atuais, porque os carros hoje são tudo injeção eletrônica, tudo componente eletrônico. Se você der um carro para uma pessoa desatualizada mexer hoje, ainda que ele leve o nome de mecânico, ele vai ficar perdido. Vai usar aquele discurso que falava, né, do Fusquinha. Do Fusquinha. Um arame, um alicate, você fazia milagre. Hoje não é mais arame e alicate. Então eu quero deixar aqui um recado para você que almeja ter uma liderança, exercer liderança, se tornar um discipulador. Se prepare, se qualifique,
participe dos maiores ensinamentos, vai atrás dos grupos, a internet está aí, participa de workshop, se disponha, esteja disponível a aprender, a absorver conhecimento. Deu para entender isso? Que fique bem claro isso. Você precisa se dispor a aprender, porque aí depois cai naquela desculpa, né? A igreja de fulano, igreja de A cresce, a igreja de B não cresce, aí fala que é porta larga, que é porta espaçosa, e não é. É que tem pessoas que estão se preparando, estão se qualificando, entenderam que os tempos estão avançando e precisa se qualificar melhor. Automaticamente ela vai ter mais argumento, que é o conhecimento, e ela vai obter um resultado maior. Então se qualifique, se prepare, esteja atento ao que está acontecendo. Eu não estou dizendo que nos dias de hoje nós vamos mudar princípio. Não, princípio é inegociável. Quando é concernente à Bíblia Sagrada, é inegociável. Princípio é princípio. O que nós temos que entender é a forma de abordar as pessoas que estão vivendo hoje, o século XXI. É uma outra maneira de você chegar. A tecnologia, né, Bispo? Hoje você está ministrando uma mensagem dentro da igreja e as pessoas estão ali com o celular na mão. O smartphone, abrindo a Bíblia. Ele vai buscar. É a geração, a tecnologia nossa. Sim. É a nossa geração. Por isso a gente tem que reciclar. Tem que sempre estar se reciclando. Pastor, rapidão. O que você diz para um discipulador aí que ele quer dominar, ele quer por opressão? A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. É o Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Então, o que falar para um líder que ele quer que o cara mude a todo custo? E ele começa a sufocar e oprimir. O primeiro passo é esse líder tem que mudar a si próprio. Ele não se converteu ainda. Se converteu, eu não sei, só se for de álcool para gasolina. Mas não adianta querer sufocar. Se eu não tenho um conteúdo para poder transmitir, Bispo, como que eu vou tentar fazer alguém acreditar ou mudar? Se eu não tenho, no meu temperamento, se eu não posso mostrar isso nos meus atos, como um líder, como que eu vou cobrar isso de alguém? É impossível, não tem como. Não tem como a gente querer cobrar, sufocar a pessoa para fazer, reprimir. Complicado isso, né? Porque a gente vive, infelizmente, ainda mediante a muita situação como essa. Existem muitos líderes ainda que estão vivendo dessa forma. O que o senhor fala sobre a falta de transparência, que isso atrapalha o discipulado? Falta de transparência? A pessoa não consegue reconhecer si próprio. Se eu não consigo ter a capacidade de conduzir, ser fiel, ser sincero, como que as pessoas vão entender isso dentro da casa de Deus? É a mesma coisa eu dentro da casa de Deus eu começar a omitir. Aqui em Ezequiel 34 fala sobre os pastores infiéis de Israel. E uma parte que me chama a atenção é só o finalzinho, que fala assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentam pastores das ovelhas. As pessoas estão se apacentando, se enganando nos dias atuais. Estão se enganando, porque se ela não é transparente com os seus liderados, esses liderados eles vão ser da mesma forma que ele. Eu costumava dizer na igreja, da mesma forma que você é hoje o seu pastor, amanhã, no dia que você for líder, você vai ter uma pessoa que é igualzinha a você ou pior. E cada um tem o pastor que merece. Sim. Eu aprendi com o bispo Ronald Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, no Refúgio em Cristo. Ele falou para mim uma coisa que eu adotei isso para mim. Ele falou para mim, ele falou assim, quando eu assumi o trabalho aqui, ele falou para mim, falou assim, pastor, não tenha medo de perder ovelhas. Mas quem tem medo de perder não cresce. Eu perguntei para ele, mas por quê? Porque eu vinha de uma linhagem que tinha que trazer as ovelhas. Não podia deixá-las sair de jeito nenhum. Saísse, está em pecado. Está errado. Está fora de direção. É crente rebelde. Ele falou para mim, falou assim, é o seguinte, porque a ovelha que sai do seu rebanho, que sai ali do seu pasto, é a ovelha que não é para você cuidar. Se você sufocá-la, ela vai acabar morrendo.
Porque não é para você cuidar, e sim para outra pessoa cuidar. Eu adotei isso para mim. Eu costumo dizer, todo mundo que chega na igreja, não tem um contrato de fidelidade com ninguém. Amém. Vamos lá. Falta de compromisso. Aquelas desculpas. Ah, esqueci, não deu. E aí, como acabar com isso para que gere uma confiabilidade? Vai da cultura da pessoa, né? Acredito Você acha que faz parte da criação? É do caráter. Sim, sim, por quê? A pessoa, ela já não demonstra interesse. Quando ela começa Tanto a do trazer discipulado como do discipulador. Sim, sim. Ah, se eu lá na igreja, estou trazendo para mim, lá na igreja, eu falava, eu nunca mandei ninguém fazer nada. Eu só observava. Por quê? Você vai ver cada um exercendo aquilo que ele aprendeu. A pessoa está na sua disponibilidade. Não precisa eu pedir para a pessoa colocar um copo de água. Não preciso pedir para a pessoa olhar no banheiro. Eu vou lá e faço. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam na igreja lá e eu estava na porta, recepcionando as pessoas. Não é porque eu sou o líder da igreja que eu vou sentar, vou cruzar os meus braços e vou dizer, não, faz isso ou faz aquilo. Porque eu vou estar trazendo para mim uma preguiça. Porque isso para mim é para pastor preguiçoso. Tem que ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Um bom líder, ele não manda. Ele vai lá e faz. Eu aprendi através do exemplo. Através do exemplo que a gente gera, as pessoas vão falar assim, poxa, se o meu líder faz, opa, eu vou ter que fazer então, também. Se hoje uma igreja não tem compromisso, é porque era o reflexo do seu líder. Sim. E se é uma igreja que tem compromisso, então é por causa do reflexo do líder. É o espelho, né? E o que dizer, então, principalmente para líderes, com esse, assim, não sei, talvez seja o cuidado, a cautela no que falar, né? Porque o que é sim, sim, o que é não, e o que passa disso. Procedência maneira. Então, assim, se eu quero que façam para mim, eu faço primeiro. Lógico. Paulo ele vai dizer, né? Sede vós meus imitadores como eu fui de Cristo. A palavra cristão é pequenos Cristo. Então, se nós se tornamos cristãos, nós vamos estar refletindo a imagem de Cristo. Jesus ele foi o maior exemplo. Ele não mandava fazer, ele ia lá e fazia. Quantas e quantas vezes nós vamos ver as passagens, Jesus ele sentando e ensinando as pessoas. Ele tinha essa preocupação. Pega o barco de Simão, vai lá, sai um pouquinho da praia e vai lá e ensina. E a Bíblia você vai ver que muitas das vezes estava Jesus ensinando. Desde criança, Jesus, ele dentro do templo foi lá e... Essa responsabilidade com as coisas de Deus. Sim, o amor, né? Primeiramente é o amor. É isso que eu ia entrar agora. A base de uma liderança eficaz que produz fruto, eu acho que ela está comparada com o nível que você tem de apego ao próprio Deus, né? Sim. Eu lembro que antigamente a gente tinha um compromisso maior. Eu acredito que hoje, não sei se é pela modernidade, pela dificuldade de muitas pessoas, a gente vê que as pessoas já não buscam mais como antigamente. Antigamente a gente falava de oração de manhã, as pessoas estavam lá orando. Oração das 10 às 11 da noite, as pessoas estavam lá orando. A oração ia para o monte, estava lá gente buscando fervorosamente, e aí você via as manifestações, né, da graça de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia vocês falam, terça-feira, culto de ensino. Só aparece o pastor na igreja. Uma ou outra vai lá. Eu ensino. Pessoa você acha autossuficiente e fala, eu não preciso me ouvir, porque eu já sei. E às vezes vai buscar mensagens preparadas, que é mais fácil. Principalmente hoje, mediante a situação que o mundo está vivendo, essa pandemia, nós estamos vendo que esta geração está exercendo aquilo que ele já vinha exercendo quando a igreja estava de portas abertas. Por quê? Sim. Eu acho um absurdo. As pessoas brigando hoje, falando, o pastor tem que manter a igreja aberta. Mas quando estava com a porta aberta, não ia. Não ia no culto. Inventava desculpa, cheguei tarde do serviço. Óbvio que tem 1000 fatores. Porém, quando se trata de fazer aquilo que é para Deus, a gente tem que procurar fazer o melhor. A gente fazer pelo amor, fazer com carinho, porque toda recompensa, nossa, ela vem da parte de Deus. Amém.
Pastor, deixa eu te falar uma pergunta. O que fazer? Melhor, vou fazer um negócio. Como é que o senhor pode tentar nos explicar? Porque tem os líderes e tem os seus liderados. Tem o discipulador e tem o que está sendo discipulado. Como conseguir enxergar que a pessoa está no tempo de ser discipulada ou ainda de continuar sendo evangelizada? Porque existe uma grande diferença entre discipulado e evangelismo. Você aplicar para qual é a classe de pessoas que tem que ser aplicado o discipulado e qual é a classe de pessoas que permanecem sendo evangelizadas? Como é que o senhor pode tentar trazer isso para nós? A gente, hoje em dia, é um defeito muito grave que está acontecendo. Né? Porque senão você acaba querendo extrair de uma pessoa muita coisa que ela ainda não está preparada. Sabe, o velho discurso... Ela não vai responder a sua chamada. Sim, a transformação. Primeiro passo, a conversão. Nós vamos ver que Nicodemos, ele indagou a Jesus. Porque é necessário você nascer de novo. E ele não, por ser mestre de conhecimento, ele não entendeu as coisas espirituais. Hoje as pessoas entram... Mas então, nesse caso dele, ele estava sendo evangelizado ou discipulado? Ele estaria sendo evangelizado. Porque ele ainda não teve uma conversão de novo. Ele não teve uma conversão. Ele ainda não tinha a natureza de... Ele não tinha nascido de novo. Não. Porém, ele era até um líder. Sim. Ele era um líder, ele era um exemplo. Estaria na condição e na posição de discipulador. Sim. Porém, sem ter tido encontro com Deus. É a mesma coisa da gente estudar e você pegar um diploma nas suas mãos de medicina e você não exercer a sua função. Quantas pessoas estão se formando aí por causa das pressas? E se forma na teologia achando que vai ser pastor. Sim. Tem como a base, não. Eu já sou um exímio ministro, eu sei a Bíblia inteira, porém agora eu já estou preparado. Eu sei o que falar. E às vezes não é bem isso. Primeiro a gente tem que trazer uma transformação, que é a palavra viver dentro de nós. Eu aprendi dessa forma. Primeiro a palavra ela tem que brotar dentro da gente para que a gente possa ter o conteúdo para transmitir. Então, às vezes então a pessoa pode passar 10 anos dentro da igreja e ainda ela vai continuar sendo evangelizada. Sim. E o líder tem que saber que essa pessoa não pode ser discipulada. Ou seja, discipulado já é o próximo, é o primeiro passo já para se tornar um líder. Né? Para um líder de departamento, um líder de criança, um líder de jovem, um líder de adolescente. Então essa pessoa não pode passar para esse degrau acima, porque ela ainda está no processo lá atrás. Ela precisa primeiro aceitar mesmo. Ela ainda não conseguiu ser transformada. Não, ela não teve encontro com Deus. Ela está naquela fase de ouvinte. Ouvinte, mas ainda não está apto para poder praticar. Por quê? Não adianta a gente poder colocar algo nas mãos de uma pessoa sendo que a pessoa não está preparada ainda para isso. Então, o que o senhor me diz, aquelas pessoas dentro da igreja que continuam fofocando, mentindo, trazendo... Então, você quer me dizer que às vezes tem pessoas dessas que estão exercendo liderança, mas ainda está no processo de ser evangelizado. Sim, sim. Ainda falta transformação, né? Ainda falta um pouco da transformação. O interessante... que nas décadas de 90, não sei, de 80 para 90, uma banda que surgiu, eu até eu gostava, Legião Urbana. Camarada que era muito inteligente, Renato Russo. E uma das suas músicas, ele vai dizer que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, se eu não tivesse o amor, de nada me serviria. Então, não adianta você falar, não adianta você conhecer. Se você não tem o amor, que é a base para que todas as outras raízes elas possam crescer e se firmar, não adianta você ter o conhecimento, não adianta você ter o seu intelecto, não adianta você se formar em bacharel de teologia. Você vai estar apto para poder ensinar, sim. E tem gente que entra nesse caminho, eu vou fazer a teologia para conseguir mais rapidamente me tornar pastor. Sim, sim. Pular os degraus, né?
Porque vai de ministérios que, para você ser reconhecido pastoralmente, você tem que ter a a teologia. Você tem que ser... ainda tem aquelas teologias específicas, né? Você não pode ser formado em outra. Você tem que estar participando de tal grupo seleto para ser reconhecido. Então, hoje em dia, a pessoa entrou na igreja hoje, levantou a mão, aceitou a Jesus, já é crente. E o pastor vai olhar para a pessoa e falar, não tem um testemunho? Já vou trabalhar nele para ser um obreiro. E isso traz uma deficiência muito grande. Por quê? Porque aquele índice das pessoas não tem uma firmeza dentro da igreja. Não aguenta pressão. Não aguenta pressão. A primeira ordem ou a primeira chamada que o pastor der nela mesmo, ou se ela se desliga de um tal ministério e vai para o outro, ela não vai conseguir sentar ali para ouvir o líder, porque ela acha que ela está autossuficiente. E aí o que ela vai fazer? Não, eu vou lá e vou abrir minha igreja. Eu vou lá e abro minha igreja, porque ela não é submisso aos outros pastores. Eu, graças a Deus, o pastor Rubinho Guerreiro está participando conosco aí, me conhece há muitos e muitos anos, me conhece desde quando eu me converti praticamente, e alguns outros, os meus líderes. Eu acredito que eu nunca dei um trabalho, eu nunca tiveram que falar de mim a respeito disso. Eu procurei ir galgando posição por posição para que eu possa chegar lá em cima e não dar uma margem para que as pessoas possam falar, não, ele só é pastor porque é amigo, só é pastor porque é parente, só é pastor por causa disso, só é pastor por causa daquilo, mas sim por causa do reconhecimento de Deus, primeiramente na nossa vida, para que a gente possa exercer e galgar essa posição. Tá vendo aí? Então, se você tem a pretensão de fazer uma teologia para alcançar o pastorado, entre aspas, mais rápido, não adianta. Ainda que você tenha a chamada, a vocação, você precisa passar pela transformação. Tem que ter o coração ensinável. Então presta atenção nessa noite. O essencial hoje, antes de você pensar em ser, você precisa ter a pessoa de Cristo. Então hoje, eu não tenho dúvida, às vezes porque nós líderes erramos também, pastor, porque temos lá a obra, achamos que as coisas estão sendo lentas demais, devagar demais, e começamos a apressar as coisas lá dentro e começamos a levantar pessoas aleatoriamente. Sim, sim. E isso é um erro que nós muitas vezes cometemos, e nós temos que parar com isso. Temos que esperar e respeitar o tempo de cada pessoa. Aí, infelizmente, a maturidade de cada pessoa. Acontece isso, porque as pessoas não sabem esperar o tempo de Deus na vida dela. Sabe esperar chegar o momento certo dela exercer a função dentro da igreja. E acaba saindo da igreja prematuramente porque fala que o pastor não consegue ver, não tem visão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu posso... porque assim, todo mundo que almeja ter um cargo, uma posição de destaque, uma posição de liderança, ela tem que entender que o cargo vai trazer uma carga. Sim. Quanto maior dado, mais responsabilidade vai ser transmitida. E é aí que está o negócio, né? Não é chegar lá, mas é se manter. Sim. Continuar, né? Então é por isso que eu estou dizendo, eu já falei muito, e hoje faria inúmeras coisas eu faria diferente. Então, até por causa da maturidade, por errar e aprender e ter essa experiência, já não vou fazer mais. Hoje nós temos que entender o cuidado para levantar as pessoas, para que ao levantar a gente não mate essa pessoa, mas ela dê fruto. E tomar cuidado para que quando levantar também essa pessoa não seja simplesmente uma oportunista, né? Sim, sim. Só tá ali só esperando uma oportunidade para poder se fazer o lado dela. Fazer o lado dela. Depois que pegou o diploma na mão, e ó, vinha na capucheta, como dizia lá no Rio. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Olha só, a característica de um bom discipulador. Olha só. O que o senhor pode falar? O que está discipulando, o discipulador, o líder,
a característica de um bom líder é aquele que se preocupa com sua vida servir o discipulado. O que o senhor pode falar sobre isso? O líder ele só chegou a ser, ou seja, o líder só chega a ser líder porque ele entende que ele tem que servir. A gente deixa de viver a nossa própria vida para poder viver em prol daquilo que Deus colocou na nossa mão. A gente abre mão de muitas coisas. Às vezes as pessoas galgam, né? Almejam ser pastor. Mas mal sabe ela que você abre mão de feriado, você abre mão de fim de semana, você abre mão de passeio, você abre mão de muitas coisas. Às vezes de dar atenção dentro da sua própria casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para cuidar de outras pessoas. Porque o telefone é 24 horas. Pastor, as pessoas olham para o pastor e não vê uma vida própria do pastor. Pastor não, o pastor tem que estar todo o tempo ali pronto para me servir. Então, ser líder, ser pastor, você ser um discipulador, você vai estar abdicando da sua própria liberdade, da sua própria vida, para poder viver em prol daquelas outras pessoas que estão ao seu redor. Muitas das vezes não sendo reconhecido, não sendo aplaudido, como muitos aí querem, holofote. Hoje, eu vou ser até criticado nisso que eu vou colocar. Muitas pessoas estão vendo. Hoje eu vi um post de um jovem amigo meu, filho de um grande pastor, amigo meu também, que ele falou sobre a caridade. E que quando nós fizermos a caridade para as pessoas que são necessitadas, que nós não venhamos a tirar fotos, que não venhamos a se promover... Se autopromover a sua imagem. Se autopromover a sua imagem em cima da necessidade de outras pessoas. Eu vi que muitas pessoas criticaram ele. Eu nem comentei, nem falei nada, porque eu não gosto de entrar em discussões assim. Mas muitos líderes hoje, eles querem uma autopromoção, eles querem estar no foco das atenções. Eu tenho que ter os holofotes. Mas um bom líder não é aquele que soluciona problemas? Sim. E automaticamente ele vai estar em evidência. Sim, mas você não precisa se autopromover. Não, porque soltou, dando aqui um negocinho a mais. Mas eu entendo que a gente não precisa se promover. Automaticamente seremos promovidos Sim. por ser bons solucionadores de problemas. Por exercer bem a sua função, aquilo que está na sua mão. Um funcionário, para ser o destaque do mês, não precisa ele sair atrás do seu líder para mostrar que ele está fazendo. Com as suas atitudes, com as suas funções, ele exercendo com zelo e oferecendo o seu melhor, automaticamente as pessoas que estão em volta dele vai ver e vai reconhecer que ele foi um ótimo funcionário. Está apto para poder galgar uma posição acima no seu trabalho ou qualquer coisa que ele venha exercer. Eu vi que o senhor falou uma coisa interessante. Às vezes eu acho um erro isso. Não sei se o senhor concorda comigo que é um erro. Tem líderes que eles querem passar uma imagem que eles são sempre inatingíveis, inabaláveis, perfeitos. E eu acho que isso é ruim. Porque se Deus livre e guarda, acontece alguma coisa com esse líder e ele fica desmoralizado, muitas pessoas caem. Eu acho que o líder ele tem que mostrar quem ele é. Aquilo que o senhor abordou agora há pouco. A transparência. Você mesmo todo o tempo. Não adianta você querer ser o Clark Kent e depois arrancar a blusa e o suéte do super-homem. Que nem Naaman, né? O cara, aos olhos lá de fora, era um cara. Porém, quando chegava em casa, ele estava leproso. E teve que aguentar tudo aquilo ali calado. Só a família dele sabia. Então, assim, eu acho que um conselho que nós temos que deixar para os líderes, não querer passar uma imagem que eles são perfeitos. Sim. E deixar mesmo. Tem momento que as pessoas têm que ver que eles são frágeis, que eles precisam também de um abraço, que eles precisam também ser... Até o próprio reconhecimento, porque às vezes a pessoa está em baixa. Sim, sim. Às vezes, a gente sempre manda uma mensagem, está tudo bem, os nossos liderados. Mas é muito difícil alguém mandar uma mensagem para o seu pastor. Tá tudo bem, pastor? O senhor está precisando de alguma coisa? Você lembra Às vezes só um abraço, você ter um contato, conversar, um bate-papo, igual a gente está tendo aqui. Por exemplo, você lembra uma onda que teve, parecia uma onda, em 2018, 2019, de pastores cometendo suicídio. Se você olhasse para esses grandes homens, no momento que eles estavam ministrando a palavra nos devidos altares, nos púlpitos de suas igrejas,
e até fechar a porta da igreja, você olhar para um homem daquele e você não falava que ele estaria passando por um problema. Não, porque ali ele estava transmitindo um sorriso. Então ele não que ele, eu não sei como eu posso falar. Irmão, eu vou ser sincero, a gente não pode mais vender essa imagem que nós somos o super-homem. Não tem como. A gente come arroz e feijão, a gente toma Coca-Cola, a gente sofre dor, a gente morre também. Então, às vezes eu passei por um processo de depressão, passei por um processo de paralisia facial, tudo isso pela demanda, porque fiquei retraindo os problemas. Era o problema da igreja, problema de pessoas, eram meus problemas pessoais dentro de casa. Então tudo foi acumulando a chegar ao ponto de eu ter um ataque e parar no pronto-socorro. E isso reflete tudo no corpo. Sim, porque a gente vai acumulando. Porque eu pensava dessa maneira. Não, eu tenho que manter minha postura, as pessoas vão olhar para mim, tem que ver que eu estou ali forte, firme, sendo que às vezes ali eu precisava desabafar, precisava conversar, precisava de um aconselhamento, porque às vezes ser líder, a gente às vezes pensa, não, pô, eu já estou no alto, já estou lá em cima, não preciso mais sentar e ouvir ninguém, não preciso mais ser aconselhado. E pelo contrário, a gente precisa continuamente ter um amigo para conversar, uma pessoa para descontrair, porque senão, infelizmente, a gente vai ver que foi o que aconteceu o ano de 2018 e 2019. Muitas pessoas, pastores, missionárias, tirando a sua própria vida porque não aguentaram a pressão, não suportaram o vazio, às vezes, dentro da... Tudo em prol de manter uma imagem. Sim, que para as pessoas, ele não pode ser irrepreensível, não pode ter falha. Tá vendo aí, queridos? Você que é líder e possa estar nos ouvindo. Não é demérito algum mostrar fraqueza. Amém? Às vezes, bispo, recuar não é sinônimo de perda. Não é de derrota, de fracasso, de perda. É pelo contrário. É saber dos seus limites, das suas limitações, melhor dizendo, e sabendo que depois Deus vai te impulsionar mais ainda. Traçar novas estratégias, ver onde errou e buscar lá na frente, lá reconhecer. Pastor, o horário está dando, o negócio vai rápido. Eu quero encerrar a programação nessa noite, preciso por causa do horário. Agora veja bem, eu vou encerrar falando, os dias de hoje dentro da igreja, não sei se é por causa dessa tecnologia de hoje, essa globalização de hoje, e o ser humano ele está querendo correr a todo custo. Ele está naquela demanda, aquela vida frenética. E ele não quer parar, porque ele acha que se ele parar, ele fica para trás. Então, às vezes, dentro da igreja também está acontecendo, como acontece na vida secular, a igreja já não tem mais afinidade. A igreja você já não tem mais, você não dá a devida atenção que o outro precisa. Você não fica mais, você já não gasta mais tempo com o outro para mantê-lo de pé. Ou seja, na hora que você for sentar para aconselhar alguém, para aconselhar uma ovelha, você já, devido a tanto compromisso, a sua rotina está tão pautada nos horários, que você não consegue ganhar o coração daquela pessoa porque você está compromissado. Aquela correria, aquela agitação, aquela coisa frenética. Então presta atenção, pastor, na minha pergunta. E nós vamos encerrar a programação nessa pergunta. Como é que o Senhor consegue distinguir no aconselhamento, que até eu escrevi aqui, a diferença, você está diante da tua ovelha está diante de uma necessidade. Porque assim, se hoje essa correria nos impede de gerar um relacionamento, de gerar uma intimidade, de gerar uma afinidade com o próximo, qual o cuidado que o senhor tem no momento de selecionar qual é o conselho que o senhor tem que dar para ela quando ela lhe procura? De que modo eu estou falando isso? A pessoa está ali. Tem hora que o conselho é pessoal. E tem hora que o conselho já tem que ser bíblico. Ou seja, um conselho bíblico é voltado para o pecado.
Quando a pessoa está em pecado, você vai dar um conselho a ela biblicamente. Agora, quando ela está para fazer alguma escolha concernente à vida dela, você vai dar um aconselhamento pessoal, mas você não pode exigir que ela faça o que você quer, porque a vida é dela. A escolha no final é dela. Como é que o senhor consegue distinguir isso, sabendo que os dias de hoje essa correria frenética e a igreja, pelo incrível que pareça, não está gerando mais afinidade? O principal Como é que o senhor se baseia nisso? principalmente é isso que nós estamos aqui hoje, ter esse contato. Infelizmente está se acabando dentro das igrejas. E no aconselhamento, você vai, quando não se trata simplesmente da Bíblia, como o senhor disse, a gente vai transmitir um pouco da sua experiência, daquilo que você passou. No meu caso, o que eu passei, quando eu estava sendo líder, passei pela depressão, perdi muita coisa na vida, tive a paralisia facial, e através dessa experiência que eu tive na minha vida, eu posso falar para a pessoa o caminho que ela deve seguir para que ela não venha cometer ou passar pelos mesmos problemas que eu passei. Porque, às vezes, se a gente se acarretar muito, se a gente se deixar sufocar muito, vai acontecer isso. A igreja, ela pode ter os dons, pode ser rica, mas vai faltar sempre o amor. E hoje, no aconselhamento, a gente não deve ser simplesmente um carrasco, mas sim você ser um amigo para que possam transmitir para a pessoa que ela realmente ela é uma pessoa importante, que a luta que ela está passando, você conseguiu superar e ela pode passar, ela vai conseguir também. É óbvio que cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai trilhar o seu próprio caminho, mas com a sua experiência de vida, acredito eu que a pessoa fala assim, não, poxa, se ele conseguiu vencer, eu também vou conseguir vencer através do que ele me disse. E quantas pessoas, aconteceu comigo uma vez, quando eu estava com programação na rádio, uma jovem ligou para mim, bispo, lá de Lorena. Ela ligou para mim durante a programação e falou assim, pastor, eu estou em cima do viaduto, eu vou tirar a minha vida. Eu comecei a conversar com ela, e... Tirar a vida é um aconselhamento que você tem que dar base bíblica. Sim. Aí eu expliquei para ela as consequências dessa atitude, que infelizmente ela não vai ter o arrependimento, porque a morte, a salvação, ela é cabível para aquele que se arrepende. Se ela tira a própria vida, ela não vai ter um arrependimento. E eu comecei a conversar com ela, e ela pegou, recuou, não se jogou do viaduto, e eu tive ministrando um trabalho lá em Lorena uma vez, e no final da minha ministração, no final do culto, essa jovem veio me procurar. Olha aí. E ela falou assim, eu sou fulano de tal, que eu liguei para o senhor tal dia, assim. Eu falei, para mim, aquilo ali foi muito gratificante, porque ela ouviu o que eu tinha para poder transmitir para ela, e através daquilo, da minha experiência que eu transmiti para ela, e ela voltou atrás e estava dentro da igreja ali. E pude contemplar ainda com os meus olhos o testemunho. Tá vendo aí? Do que aconteceu. Ainda vale a pena servir a Jesus. Vale a pena mesmo, porque vale a pena a gente ver uma pessoa aceitando Jesus, vale a pena a gente ver uma pessoa se aquebrantando diante de Deus, se rasgando na presença do Senhor, se jogando no chão, chorando, sorrindo, tudo ali na unção, no poder de Deus. A gente crê no Pentecostes, a gente crê na manifestação dos dons do Espírito, mas nada melhor do que você ver um pecador se arrependendo, se entregando, se jogando na presença de Deus. É lindo, é gratificante. Eu louvo a Deus, por mais que nós sejamos falhos, pelas nossas insignificâncias muitas das vezes, os nossos erros, mas não tem nada melhor do que você ver o fruto daquela palavra que você transmite, alcançando o coração das pessoas. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos estar encerrando o horário. E acredito que deu para ter um pouquinho aí de lucidez nessa noite. Eu só tenho que agradecer você. Peço para que você compartilhe essa live com o seu hall de amizades. Quero nesse momento aqui que faça uma pergunta. O pastor Rubim Guerreiro está fazendo uma pergunta aqui. Faça uma pergunta. Tem algum profeta que sofreram na Bíblia que se mataram? Então, por que muitos pastores se mataram? E aí, pastor? Eu entendo
que é o que no começo da gente estava transmitindo. Às vezes é a necessidade. Às vezes não encontra uma pessoa para gerar uma confiança, né? Sim, sim. Ó, a gente vai ver profetas. Eliseu estava ali ao lado de Elias. Elias foi levado, ficou Geazi. A gente vai ver Moisés. Moisés tinha Josué do seu lado. Sem falar de Ur, de Arão. O Arão que estavam ao lado dele. Vamos voltar um pouquinho mais. O próprio sogro de Moisés aconselha ele a separar pessoas. Então, Jetro também naquele momento do peso, né? Sim. Abraão, depois que vamos ver que ele teve as suas experiências, mas ele, independente de qualquer coisa, ele tinha sua mulher do seu lado. Seus filhos cresceram e foram aprendendo. Então, a gente vê que existe essa necessidade. Um exemplo, você vai ver duplas de super-heróis na Marvel, vai estar sempre tendo um auxílio do outro. Eu acho que eu posso falar uma coisa a respeito disso que o pastor Rubim está falando. Queridos, como é que está a nossa liderança hoje? Eu não estou falando aqui em Taubaté, estou falando a liderança de Cristo. Quantas vezes você que está me ouvindo e que é líder, escutou de um outro líder, que descobriu de um outro líder, que o líder cometeu algo errado e esse líder foi lá e te falou de uma forma ruim. Então, ou seja, não existe mais essa união, cumplicidade, essa atitude de preservação da liderança. Parece que as pessoas querem descobrir alguma coisa de você ou corre atrás de descobrir algo de você para depois te expor. Sim, sim. Então, por isso que as pessoas estão ficando sobrecarregadas. Hoje é mais fácil as pessoas se alegrar no momento que uma pessoa Cai. essa do que você estender a mão para auxiliá-lo. E aí, às vezes a gente reclama, pô, mas o fulano é individualista, o fulano se isolou. Não é que se isolou. Às vezes também é tanta decepção, então eu deixo aqui, eu faço um apelo. Vamos rever os nossos conceitos. Se porventura um amigo seu que é líder de uma determinada denominação e você de outra, descobrir que infelizmente ele, por um momento de fraqueza, ele caiu, ele oscilou, escorregou, derrapou, enfim, que não seja você que vem expor o lado negativo disso, mas que seja você que vá lá e abrace. Porque a única coisa que a gente precisa ter em momento é só de um abraço. Sim. De um ombro amigo. E de poder ter uma pessoa e confiar em determinadas coisas, sabendo que aquilo que você falou, logo em seguida você não vai se espalhar como um rastro de pólvora e te levando à exposição de forma pejorativa e ruim, e você fique desmoralizado. Sim, a fraqueza do homem, né? Não, todos nós estamos sujeitos. Sim, todos nós estamos sujeitos. Mas a Bíblia diz, né, orai, né, porque o espírito, a carne é fraca, o espírito está pronto. Mas tem, infelizmente. Não, mas infelizmente a disputa, a rivalidade que existe Então, no isso nosso tem que meio diminuir. hoje é o que infelizmente está acabando com muitos líderes. Porque, eu não gosto de você, então, para mim, não tem importância o que você passa. Se nós se juntássemos, povo evangélico, cristão, e independente da sua crença ou da sua religião, se todos nós se uníssemos no momento em que uma pessoa precisa, acho que seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente. Não expondo o problema dela, a vergonha dela. Vamos ver lá o que aconteceu com Noé. Se a gente vê que aquele que expõe foi amaldiçoado. Então a gente não cabe a nós expor, mas sim juntar, unir as forças e levantar a cabeça para cima. Falar, não, tá difícil hoje, amanhã a gente pode esperar e vamos conseguir vencer. Eu deixo um recado para você. Saul começou bem, tinha tudo para ir bem, se precipitou, errou, fez o que não devia fazer. Samuel, pela boca de Samuel, Deus rasga o reinado, o ministério. Ele poderia ter se arrependido, mas foi dar desculpa. A soberba não permitiu ele reconhecer onde errou. E ele quis dar desculpa. Depois, começou a buscar conselho com
adivinhação, com a mulher que adivinhar. E depois, na guerra, ele mesmo se matou, tirou a sua própria vida. Tudo por causa da soberba. Então, assim, a soberba tem dominado muitas das pessoas. Tanto os que discipulam, quanto os que são discipuladores. Então, assim, temos que nos esvaziar. Amém, queridos? Nós vamos estar ficando por aqui nessa noite. Quero agradecer você que está conosco desde o início. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós vamos fazer uma oração pela tua vida. Amanhã eu vou estar com o evangelista. Amanhã eu vou estar com o evangelista Walter. Nós vamos falar como vencer os desafios da vida. Às 8 horas da noite eu vou estar junto com ele. Amém? Na quinta-feira estarei com o pastor Rubinho. Vou estar juntamente com o pastor Sérgio. Vamos estar nós três. E vamos estar falando sobre a obra carcerária. Você que tem um ente querido que está hoje preso, não deixe de participar, não deixe de acompanhar a live de quinta-feira. Amém? Nós vamos falar sobre a obra carcerária. E na sexta-feira, eu estarei com meu amigo, pastor Luiz Fernando. Homem de Deus, ele faz uma obra missionária lá nos Ribeirinhos. Ele vai falar para nós da experiência da obra missionária. Amém, queridos? É da igreja Missão Filadélfia. Amém? Isso na sexta-feira. Então é isso. Desde já eu quero te agradecer, te dar um forte abraço e desejar para você toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida. Pastor, faz oração, por favor. Agradeço. Só mais uma Amém? oração. Que nós, líderes, não venhamos deixar a soberba, a prepotência, a dúvida, o individualismo entrar na nossa vida. Aleluia. E principalmente a inveja. Aleluia. Hoje eu estava vendo uma passagem, quando Jesus ele chegou até João Batista, que estava batizando no Rio Jordão. João Batista fez um discurso muito lindo, Verdade. falando de Jesus, que ele não era digno, mas quando João estava preso e Jesus já estava fazendo a obra, ouvindo falar que Jesus estava batizando, sendo que Jesus não batizava os seus discípulos, criou ali uma dúvida no coração dele. Ele como líder, ele mandou uma mensageira e falou assim, mas é você mesmo o Messias ou será que a gente está enganado, vamos ter que esperar o outro? Então que essa dúvida não venha entrar no nosso coração. Aleluia. Jesus vai vir e nós somos livres. Você foi chamado, você foi escolhido para ser a diferença nessa terra. Somos o diferencial. Estamos juntos, vamos lutar. A igreja unida, o diabo não pode prevalecer. Vamos orar? Um abraço, né? Pastor Rubim Guerreiro, pastora Fabíola Rodrigues, grande mulher de Deus. Com certeza. Grande amiga. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo seu comentário, é de muita importância. Presbítero Douglas, Leandro e os demais que tiveram participando aqui, a Cláudia Medella. E bastante gente aí. Que Deus continue abençoando vocês. Participe da próxima live. Deus vai falar poderosamente sobre a sua vida. E eu creio que nesse tempo de dificuldade, essas palavras que estão sendo mencionadas através de cada uma dessas lives direcionadas do trono de Deus, vai edificar muito a sua casa, a sua vida, e você vai sair mais forte no meio dessa luta do que quando você entrou nela. Amém? Vamos orar. Se você puder na sua casa, coloque a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Aleluia. Vamos impetrar sobre a sua vida agora as bênçãos do Senhor e ministrar a unção e o poder de Deus sobre a tua vida. Oh, glória! Pai, é no nome do teu Filho amado que nós pedimos a Ti, Senhor, na noite de hoje, que através de cada palavra que foi direcionada hoje, aleluia, graças a Deus, de cada mensagem, que o Senhor possa entrar no coração da tua igreja, dos teus filhos, apresentamos o a cada um dos líderes que esteve conosco, que participaram, que ouviram, que nós possamos ser uma igreja unificada, que possamos ser uma igreja fortificada, uma igreja preparada para os dias aleluia! Deus, que o Senhor continue levantando homens cheio da unção, cheio do conhecimento, cheio do poder de Deus, que possam estar preparados para fazer a diferença nos dias atuais. Aleluia! Não glória pessoas para o teu nome, Jesus. Mas pessoas convertidas, Pai pessoas preparadas para que possam estar aconselhando, pessoas que possam estar preparadas para edificar o teu reino. João e que 15, tudo que nós venhamos fazer, aleluia, o teu nome venha a ser glorificado, que nós principalmente venhamos a diminuir, mas que o Senhor possa crescer cada vez mais sobre a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Aleluia. E você aí que teve
esteve aí conosco, participou de mais um programa de Frente com o Bispo Alexandre. E dessa noite, convidado de peso, Isso. apóstolo Wilson Maia. Sou o menor da casa, estou aqui Amém. aprendendo, né? Ó, A amanhã Cláudia tem... pediu oração pro pelo filho William, eu mencionei o nome dele no momento da oração. Deus possa... Deus vai entrar com providência aí. Creio, Deus. E amanhã tem mais live. Amanhã nós vamos estar ao vivo com evangelista Walter. Como superar, vencer os desafios da nossa vida. Amém, queridos? Fique conosco. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Forte abraço a todos. E até amanhã, às 8 horas da noite. Jesus. Programa de Frente com o Bispo Alexandre. Hoje, ó, Que isso. apóstolo Maia. Paz seja convosco. Tchau, pastor Rubinho. Amém. Boa noite a todos. Beijão no Forte coração, abraço. loucos por Jesus.